vamos dar início à nossa aula de Sociologia. Nós iremos continuar falando sobre capitalismo e relações de trabalho. Nessa aula, nós iremos focar sobre os direitos trabalhistas, uma construção histórica, e sobre os direitos trabalhistas no Brasil. Direitos trabalhistas, uma construção histórica. Os direitos trabalhistas da atualidade, eles não foram instituídos por acaso. Eles são frutos de um grande e longo processo de lutas trabalhistas, sindicatos, movimentos sociais, e isso ocorreu em inúmeros países, diferentes épocas, em contextos e situações diversas. Isso demonstra que a mobilização coletiva dos trabalhadores, ela se tornou uma das estratégias mais eficazes para a melhor condição de vida e de benefícios para os trabalhadores. As primeiras manifestações que ocorreram em prol dos direitos da classe trabalhadora ocorreu no início do capitalismo, isso entre o século XVIII e XIX, como uma relação dos trabalhadores, as condições que eram de insalubridades, levando com que a classe trabalhista entrasse em manifestações para batalhar em prol de melhorias. No século XIX, alguns operários ingleses se rebelaram contra a inclusão de máquinas no processo produtivo, isso principalmente na indústria têxtil. No entendimento deles, a máquina é que era responsável pelo desemprego, porque ao substituírem o trabalho humano das fábricas, eles, naquela época, perceberam que ocorreu muito desemprego. Então, eles achavam que o maior problema aí era o surgimento das máquinas. A mobilização desses operários contra a inovação técnica no processo de produção ficou conhecida como ludismo. Então, esse nome é uma referência a Ned Ludd, pretenso líder operário da destruição de teares utilizados nas indústrias têxteis. Então, após a violenta repressão aos ludistas, a classe trabalhadora passou a se organizar em termos de reivindicações que pudessem melhorar suas condições de vida. Aí os trabalhadores pleiteavam regulamentação das jornadas de trabalho, restrições ao trabalho infantil e obrigatoriedade de descanso remunerado, e entre outras características. Essa temática sobre os direitos trabalhistas fez com que inúmeros intelectuais abordassem sobre esse tema. Mas aí tem alguns filósofos que se especificaram e se aprofundaram mais nessa situação da classe dos trabalhadores, principalmente na Inglaterra, que é o filósofo alemão o Hegel, onde ele relata quais eram as condições dos trabalhadores ingleses, isso no início do século XIX. Ele descreve as condições de intensa miséria e sujeira em que viviam homens, mulheres, crianças e idosos, geralmente amontoados em um único cômodo. Então, pensando nessa ideia do Friedrich Engels, vocês vão encontrar na página 14 do módulo de vocês esse textinho, exatamente relatando essa situação sobre as más condições dos trabalhadores em várias fábricas, totalmente
né, no período que se ocorreu a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, vocês vão fazer a leitura desse textinho e responder a questão a seguir. Essa questão se encontra na página 14. As primeiras organizações de trabalhadores foram os trade unions, que eram associações de auxílio mútuo. Delas surgiram os primeiros sindicatos. No início, as organizações sindicais atuavam de forma clandestina e eram fortemente reprimidas, pois as manifestações que ocorriam entre os trabalhadores eram considerados casos, inclusive, de polícia. E, a partir de 1815, essas organizações passaram a utilizar a greve também como elemento de luta. Ao mobilizar os operários a interromper seus trabalhos nas fábricas, tais organizações demonstravam poder, pois eram capazes de afetar e, por vezes, inclusive, paralisar a produção industrial. Ao se constituírem em organizações coletivas, congregavam forças na luta por condições dignas de trabalho, pois os operários trabalhavam em ambientes insalubres, sem iluminação, ventilação, limpeza, uma limpeza adequada nas fábricas e nas minas, além da redução da jornada de trabalho, aumento salarial e outros direitos trabalhistas. Então, conforme iam ocorrendo as manifestações por parte da classe dos trabalhadores, isso ia adquirindo cada vez maior proporção. Então, em 1824, a Inglaterra aprovou uma lei que autorizava, inclusive, essas organizações. Então, surge aí o sindicato, sindical, que era o Sindical dos Trabalhadores. A partir de então, o movimento sindical se fortaleceu e lutou pela conquista de diversos direitos, tanto na Inglaterra também como em outros países, havendo aí a expansão do capitalismo industrial. Um importante movimento que ocorreu dos operários que ocorreu na Inglaterra foi exatamente a Carta do Povo, o cartismo, que em 1838 passou a atuar no sentido de conquistar a cidadania aos trabalhadores ingleses. Em sua pauta, reivindicações estavam o sufrágio universal masculino e também a remuneração aos parlamentares, o que permitiria que um trabalhador de origem humilde pudesse ser eleito e atuar na política. O cartismo ele foi sufocado em 1848, diante de grande repressão, mas em 1865, uma de suas reivindicações foi conquistada, pois foi estabelecido o direito do voto a todos os homens ingleses, independentemente da classe social. Aí, muitas vezes, a resposta do capitalismo industrial aos movimentos grevistas era a demissão e também a contratação de novos empregados, selecionando aí operários não sindicalizados para o trabalho em suas fábricas. Aí, nesse contexto, o Estado ele tomou para si a tarefa de intermediar as relações entre as classes trabalhadoras e patronal, estabelecendo regras gerais nos contratos entre eles. Desse modo, algumas reivindicações trabalhistas transformaram-se em direitos regulamentados por leis, em um lento processo histórico, fruto de repressões exercidas pela sociedade e principalmente pela luta coletiva dos trabalhadores. Então, esses direitos trabalhistas não ocorreram por acaso, eles ocorreram e vieram surgindo com base em vários conflitos, em várias batalhas, que ao longo do tempo foram vencidas pelas classes dos trabalhadores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas no Brasil. Então, a primeira mobilização que ocorreu dos trabalhadores aqui no Brasil foi no início do século XX, em meio a transformações sociais e econômicas pelas quais o país estava passando. Entre essas transformações, estava também o processo de urbanização, o surgimento das indústrias, fortalecimento do trabalho assalariado após séculos de exploração referente ao trabalho escravo e a manutenção de uma economia agrária exportadora, centrada no café. Além disso, também ocorreu a imigração, que trazia trabalhadores europeus
que já tinham experiência na luta pela conquista de direitos em seus locais de origem. No Brasil, isso no início do século XX, as manifestações sindicais elas eram consideradas crime. Aí nesse período, né, as cidades brasileiras elas foram tomadas por várias paralisações de trabalhadores da indústria e do comércio. Então, a quais milhares deles cruzavam os braços e abandonaram seus postos de trabalho, a fim de pressionar seus empregadores. Havia uma insatisfação geral da população com a precariedade das condições de trabalho, os baixos salários, os preços elevados de produtos e o desemprego. Em São Paulo, a greve geral de 1917 reuniu cerca de 50 mil trabalhadores, de um total de aproximadamente 400 mil habitantes. Na pauta dessas reivindicações estava a regulamentação do trabalho de menores e mulheres e a redução da jornada do trabalho diária, de muitas vezes que eram de 12 horas, e também um aumento salarial. Então, a greve ela só veio cessar após a concessão de um aumento de 20% nos salários e também a proibição da demissão dos operários, que lideravam as greves nas fábricas. No entanto, a greve não garantiu a modificação significativa das condições de trabalho e a concentração dos direitos também trabalhistas aqui no Brasil. Aí depois, com o governo de Getúlio Vargas, isso durante a década de 1930, atuou no sentido de controlar as atividades sindicais que deviam ter o reconhecimento do Ministério do Trabalho Industrial e Comercial. Assim, a proposta era de substituir a noção marxista de luta de classe pela intermediação do Estado nas relações trabalhistas. Essa forma de Estado, intermediar as relações entre trabalhadores e patrões, foi chamada de corporativismo sindical. No corporativismo, ao mesmo tempo que o Estado concedia benefícios aos trabalhadores, também limitava sua mobilização. Aí foi exatamente no governo de Vargas que houve a consolidação da legislação trabalhista, resultado de décadas de lutas dos trabalhadores brasileiros. Na Constituição de 1934, foram instituídos diversos direitos nessa área. Como salário mínimo, descanso semanal, férias anuais remuneradas, jornada de trabalho diária de 8 horas, bem como o estabelecimento da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos trabalhistas. Em 1943, ainda no governo de Vargas, no período do Estado Novo, toda a legislação relativa ao trabalho foi integrada em uma única lei, conhecida como Consolidação das Leis Trabalhistas. Na atualidade, está em vigor a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. Ela ressaltou a necessidade ampla de proteção à dignidade humana do trabalhador e tratou o trabalho como direito social. As demais garantiam a inclusão de novos direitos trabalhistas, como os dos empregados domésticos e a licença maternidade, além de manter os já conquistados, como o Fundo da Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, de 1966. Desse modo, pode-se concluir que a conquista dos direitos trabalhistas constitui historicamente um lento processo que envolve diversos agentes sociais, tais como os trabalhadores, movimentos sociais, sindicatos e Estado. Tal processo ainda se encontra em curso, visto que as relações trabalhistas sofrem contínuas modificações na vida cotidiana e a legislação também pode ser alterada de acordo com as reivindicações dos trabalhadores ou os interesses do Estado. Aí aqui, para finalizar nossa aula, passo para vocês, aí vocês irão responder essas questões, que é da página 17, a leitura do texto 1, texto 2 e a responder essa pergunta abaixo, finalizando aí com a página 18, que são essas questões de múltipla escolha.
vocês irão responder. Não esquece, né? Não esqueçam de enviar as tarefas respondidas para mim. Obrigado pela atenção. Até as próximas aulas.